A gente falou um pouco disso no outro podcast, e o mais engraçado é que o comportamento ele vai mudando ao longo do tempo e de acordo com a aceitação do grupo. No início houve uma resistência quanto ao nosso diálogo sobre defesa pessoal versus jiu-jitsu esportivo. E no final das contas, após, deve ter um ano que a gente conversou, quase um ano, a maioria das pessoas entendeu e apoia aquele ponto de vista de que o jiu-jitsu esportivo não te garante uma boa defesa pessoal. Você consegue exemplificar o que a gente quis falar quando a gente citou essa frase, Pedro, de uma forma que fique clara para a maioria das pessoas? Eu nem acho que existe essa questão de um versus o outro. Não é versus, é apesar de você ser bom. Não, são especializações diferentes. São enfoques diferentes. Né? Muita gente quer dizer que o jiu-jitsu de competição representa uma melhoria, né? Uma evolução do jiu-jitsu original de defesa pessoal. Isso não faz nenhum sentido. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu até te perguntei no último podcast se realmente há uma evolução, qual é, por exemplo, o ataque mais comum numa briga de rua é o soco na cara. Sim. O soco surpresa. Quando você está conversando com uma pessoa, ele te dá um soco na ponta do queixo. Eu sei a proposta original do programa dos irmãos Gracie em relação ao soco na cara. Qual é a proposta do jiu-jitsu de competição? Nem está lá. Nem está lá. O jiu-jitsu de competição, por exemplo, a guarda. Quando tem uma pessoa em pé na sua frente, você faz guarda. Como é que é? Você fica sentado. Se você estiver com as costas no chão, facilita para ele passar a guarda. Mas se você sentar numa situação de defesa pessoal, o cara te dá um chute na cara. Então você tem que fazer o contrário. Você tem que deitar e você tem que usar os pés para poder chutar o cara. Só que o chute não vale no jiu-jitsu de competição. Se o cara passa a sua guarda numa situação de jiu-jitsu de competição, o que você faz? Você vira de 4 apoios. Mas só que numa briga de rua, você vira de 4 apoios, você pode levar uma joelhada na cara, você pode levar uma marretada na nuca que podem te nocautear. Eu posso continuar no jiu-jitsu de competição, se você está aplicando uma chave de braço e o cara te levanta do chão, ele não vai te dar um bate-estaca. Você continua, porque o bate-estaca não vale. Numa briga de rua, se você não soltar, ele te dá um bate-estaca e te nocauteia. Na hora. E esses são reflexos que você desenvolve e que você, numa situação de defesa pessoal, você não tem como controlar que você não vai fazer aquilo que você treina todo dia. Aqui não vai uma crítica ao jiu-jitsu de competição. É uma realidade que o propósito do jiu-jitsu de competição é vencer. A competição. A competição. E o propósito da defesa pessoal não é nem vencer a briga de rua. É não apanhar. É se defender. Então, o Hélio Gracie, quando ele lutava, ele sempre dizia, eu luto para não perder. Porque ele tinha em si a essência da defesa pessoal. Se ele lutava, principalmente ele lutava com caras muito maiores do que ele. Se ele empatasse, para ele representava uma vitória. Sem dúvida. Empatou com Wladek Zbyszko, campeão do mundo de luta livre. O pessoal, não era campeão do mundo. Naquela época não tinha esse negócio tão organizado assim, mas era uma figura notável. Sim. No wrestling mundial. Os irmãos Zbyszko, Stanislau e Wladek. Um cavalo, um monstro de força. Lutou uma luta de grappling com Hélio Gracie durante 20 minutos, se não me engano, e não conseguiu vencer. Foi empate. O Hélio Gracie considerava-se uma vitória. Ele magricelo, sim, muito mais leve. Então, essa é a essência. Então, mas se você entrar na luta de competição com essa ideia de não perder, você vai perder por ponto. Então, a definição do que significa vencer ou perder é diferente numa defesa pessoal, situação de defesa pessoal, e num campeonato. Vocês fazem simulação de briga, situação de soco, claro, tudo isso? Porque você, na minha opinião, você não pode ter uma prática eficiente para a defesa pessoal só com simulação. Você tem que ter o sparring. E tem também o sparring de defesa pessoal? Claro que tem. Não, tem o sparring normal. Porque qual é o problema do sparring? É que você tem que limitar. Sim. Você não pode colocar o dedo no olho, você não pode dar soco no nariz, cotovelada. Nem os grandes lutadores de MMA, fazem sparring toda hora. Sim. Né? Não é assim, porque você vai se machucar e não é a melhor forma de treinar. Então imagina um cidadão comum que está buscando uma defesa pessoal. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o sparring de forma limitada. Para quê? Para que você consiga lutar
no duro, 100%, tentando vencer o outro, mas sem machucar. Ou minimizando a chance de machucado. A própria taparia. Ela tem o risco de você botar um dedo no olho, porque não tem luva. E ter uma lesão grave no olho, ou perfurar um tímpano, por exemplo. São lesões que aconteciam quando tinha muito essa prevalência da taparia. Então, você tem que encontrar um meio termo. E qual é esse meio termo, na nossa opinião? É você fazer um sparring duro de grappling, porque você, normalmente, a defesa pessoal, a briga de rua, você não vai estar rolando com o cara 1 minuto, 2 minutos no chão. Cara, a briga de rua é um estalo. É muito rápido. Mas aquela luta no chão, ela te ensina a lidar com o imprevisível, a lidar com as situações inesperadas e, principalmente, a lidar com a resistência. Você quer fazer uma coisa, o cara não vai deixar. Como é que você se adapta? Sem isso, você não consegue aplicar as técnicas que você treina na simulação. Porque você, no sparring, você lida com a resistência e quando o cara resiste, você tem que encontrar outros caminhos. Você tem que adaptar, você tem que mudar, não tem como coreografar uma briga. Sim. Então o sparring é fundamental. Mas só o sparring é limitado. Porque você não está treinando como se defender de um soco no chão, você não está treinando como se defender de uma cotovelada. Então aí entra a simulação. Então você tem que ter as duas coisas. Eu acredito que há algumas artes marciais que falam o sparring não é realístico, então vamos fazer só simulação. Dedo no olho, soco na cara, isso, aquilo. Eu acho que é limitado. Sim. Assim como você tem uma arte marcial que vai dizer, não, a gente vai fazer só sparring, ficando bom no sparring, de forma indireta você vai saber brigar na rua. Também não vai também rolar. É limitado. Nós fazemos as duas coisas. Complementamos o sparring com exercícios de simulação, desenvolvimento de reflexo e, principalmente, lidando com as situações mais comuns numa briga de rua. Por exemplo, a passagem de guarda. Ela não é tão necessária numa briga de rua. Quem é que vai fazer guarda na rua? Só se for um lutador de jiu-jitsu. E mesmo assim, você, às vezes, numa briga de rua, você abriu a guarda, você levanta. Você não precisa passar a guarda, você fica em pé. Verdade. Então, essa adaptação continua sendo jiu-jitsu. Não há diferença. São expressões diferentes do jiu-jitsu. Agora, quando você está treinando jiu-jitsu para defesa pessoal, você treina de uma forma diferente. E é isso que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é para defesa pessoal. Então, 100%, Pedro? 100%. Então, 100%. Esse é o nosso lema, 100% defesa pessoal. Pronto. Então, quando o aluno... Eu estou ensinando, por exemplo, uma raspagem da guarda, né, para um grupo de alunos. Uma aula em grupo. E o aluno levanta a mão e fala, mas e se dessa posição o cara te der um soco? Eu jamais posso responder, não, isso é jiu-jitsu, não vale soco. Se fosse briga, eu faria diferente. Essa resposta não cabe, não existe nas nossas aulas. Muito bom. Todas as técnicas que eu ensino, elas têm que ter em mente... Que qualquer coisa pode vir de lá. Que qualquer coisa pode vir de lá. É isso. Então, se o aluno perguntar, e se o cara morder? E se o cara botar o dedo no seu olho? Eu tenho que poder responder. E se eu não puder responder, aquela técnica vai ser eliminada do programa. E nós já eliminamos muitas técnicas. Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e consegui preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganhar um iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card, beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Minha guarda profunda não deve fazer sentido na sua...
Na maioria das vezes, não. Posso te dar uma marretada na sua cara. Né? Porque os seus 2 braços, eles estão presos. Estão Então, se você for bem sucedido na raspagem, deu certo. E nós já vimos isso no MMA. Sim. Ela sendo utilizada com sucesso. Sim. Porque tem gente que... Não, eu vou te mostrar um exemplo. Claro, mas e se não der certo? A gente que luta sabe que às vezes a gente vai para uma posição e travou. E agora? Sai rápido, mas até lá você pode ter levado 2, 3 marretadas na cara. Verdade. Então, será que essa é a melhor maneira de você se posicionar quando você está por baixo com um cara querendo te quebrar a sua cara? Ou será que existem outros métodos? E aí o pessoal fala, o jiu-jitsu evoluiu, mas agora vamos voltar para os métodos antigos do Hélio Gracie, dos irmãos Gracie, que tinham esse propósito na luta, que era defender em qualquer situação. Eu concordo com a frase o jiu-jitsu evoluiu se a pessoa estiver com a lucidez que você trouxe de que jiu-jitsu esportivo é um esporte, é uma luta, é um ideograma diferente. Não há a menor dúvida. O jiu-jitsu esportivo nasce na década de 60. Com os mesmos pontos, pequenas variações, 4 pontos para montada. Na época, a passagem de guarda eram 2 pontos e o joelho na barriga eram 3, porque era a progressão. Passa a guarda, 2 pontos, joelho na barriga é superior, 3 pontos, montada é superior, 4 pontos pelas costas também. Mas depois mudaram a passagem de guarda, valeu 3 agora, se não me engano. 3 e 2 o joelho na barriga. 2 joelho na barriga. Eles fizeram essa mudança, acho que na década de 80 ou início da década de 90. Me lembro quando fizeram essa mudança. Mas esse sistema de pontos é o mesmo desde aquela época. Então, se você for comparar para o propósito de vencer Evoluiu. aquela luta, evoluiu não é pouco, não. Muito. Evoluiu muito. Muito. É outro jiu-jitsu. É outro jiu-jitsu, porque o que eles fizeram? Eles pegaram aquelas regras e criaram em cima daquilo, com aquele propósito. E daqui a 10 anos vai estar mais evoluído ainda. Claro. Porque é infinito. Mas o problema é que quanto mais evolui na direção do campeonato, menos na defesa pessoal. Ele regride. Esse é um fenômeno interessante. Em todas as lutas. Ele regride em direção, em relação à defesa em oposição pessoal. À defesa pessoal. Isso. Sim. O karatê aconteceu a mesma coisa. Principalmente nas técnicas por baixo. É. Porque quando você está em cima, você não está tão vulnerável, depois que você passou a guarda, você não está tão vulnerável a sofrer ataques de golpes traumáticos. Sim, né? sim. Você está por cima, está atravessado, está montado, o cara não vai te nocautear dali. Então, ali, toda essa evolução é bem-vinda. É difícil. Agora, quando você está por baixo, é que a coisa fica realmente muito diferente. A guarda, a atravessada por baixo, como você se porta montada. Outro dia eu vi um lutador de grappling, como não tem gola de kimono, que às vezes as pessoas falam, sem kimono é mais realista a briga de rua. Depende. Porque na rua entra a roupa. E muitas vezes os ataques ao pescoço te obrigam a ficar com as mãos mais altas, sim, que poderiam proteger o seu rosto em caso de soco ou de cotovelada. Então eu vi um lutador de grappling fazendo uma defesa que parece aquela cruzada de braço do Hélio Gracie assim. O cara montado nele, ele baixou os braços assim e botou os antebraços no quadril do cara, porque não tem gola, então não tem muito estrangulamento aqui. Eu acho que o cara está preocupado com o katagatame, se ele ficar aqui. Então ele baixou o braço aqui e ficou com o pescoço e com o rosto totalmente exposto. É porque no grappling não vai acontecer nada com ele ali. Claro. Aí tem uns saudosistas que criticam. Isso é um absurdo. Absurdo por quê? Aquele é o propósito. Claro, ele tá lutando aquele esporte e ele está querendo, dentro das regras, vencer. Ele não quer provar que ele é o melhor porrador. Não. Sendo... Claro. Não, mas o jiu-jitsu tem que ser as duas coisas. Então não faz mais campeonato. Concordo com você. Você quer que o cara entre no campeonato e fale, eu estou disposto a perder? E não, isso é uma visão tão romântica que passa a ser infantil. Não, o cara tem que entrar no campeonato de jiu-jitsu e ele tem que deixar de fazer técnicas que vão levar ele a uma vitória por causa da defesa pessoal e aí ele vai perder. Isso é esquizofrenia. Isso é loucura.